Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre os frutos da coisa ser restituída ao credor. Parágrafo único do artigo 242 do Código Civil. No caput do artigo 242, nós já estudamos os melhoramentos ou acréscimos que ocorreram na coisa a ser restituída ao credor. Agora, no parágrafo único do artigo 242, nós vamos estudar o que acontece com os frutos da coisa a ser restituída ao credor. O que acontece nesse caso? O devedor possui uma coisa que deverá ser devolvida ao credor, só que essa coisa deu frutos. E a coisa deu frutos porque o devedor trabalhou ou pagou para produzir esses frutos. E a nossa pergunta será: para quem que vão ficar esses frutos? Ou então, os frutos vão ficar para o devedor ou os frutos vão ficar para o credor? O parágrafo único do artigo 242 responde dizendo que quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Então, analisando o artigo 242, primeiramente devemos saber se o devedor era de boa-fé ou se o devedor era de má-fé. Se o devedor era de boa-fé, nós vamos aplicar o disposto no artigo 1214 do Código Civil. E se o devedor era de má-fé, nós vamos aplicar o artigo 1216 do Código Civil. Vamos começar estudando o devedor de boa-fé, previsto no artigo 1214 do Código Civil. O artigo 1214 diz que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. E o parágrafo único desse artigo diz que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio, e devem também ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, no caso do devedor de boa-fé, vai depender, se os frutos já foram percebidos, ou seja, já foram colhidos, já foram separados do bem principal. 2, se os frutos ainda estão pendentes, ou seja, não foram colhidos, ainda estão ligados ao bem principal. E se os frutos foram colhidos com antecipação, foram colhidos antes da hora certa. Então, se o devedor for de boa-fé, segundo o artigo 1214, os frutos percebidos durante esse período da boa-fé pertencerão ao devedor. Por sua vez, os frutos que ainda estiverem pendentes nesse momento que cessou a boa-fé do devedor, esses frutos pertencerão ao credor. Mas antes de restituir os frutos ao credor, o devedor terá o direito de deduzir o valor que ele gastou com a produção ou custeio desses frutos. E os frutos percebidos com antecipação, ou seja, aqueles frutos que o devedor colheu antes da hora certa, pertencerão ao credor. Nesse caso, o devedor deverá restituir os frutos colhidos antecipadamente ou indenizar o credor se os frutos não existirem mais, mas terá direito a receber do credor o valor que gastou com a produção e custeio dos frutos. Só antes de começarmos a ver alguns exemplos, devemos lembrar que os frutos de que trata o parágrafo único do artigo 242 podem ser tanto os frutos naturais, como por exemplo laranja, crias, ovos, quanto os frutos civis, como por exemplo renda, juros, ou ainda os frutos industriais, resultantes da produção humana. Vamos pegar um exemplo de frutos naturais para ficar mais fácil e compreensível a matéria. Vamos ver o exemplo então dos frutos da coisa ao ser restituída ao credor pelo devedor de boa-fé. Rafael vendeu uma fazenda de plantação de laranjas para João, para pagamento em 60 parcelas. João pagou 10 parcelas e após a 10ª parcela interrompeu o pagamento. No período em que João pagou as 10 parcelas, João estava de boa-fé. Enquanto João estava de boa-fé, nesses 10 meses, todos os frutos colhidos nesse período pertencerão a João, porque ele era devedor de boa-fé. A partir dos 10 meses, quando João foi notificado para desocupar o imóvel, terminou a boa-fé de João. A partir desse momento, quando cessou a boa-fé de João, todos os frutos que estavam pendentes naquele bem principal pertencerão a Rafael. No entanto, antes de João restituir os frutos para Rafael, deverão ser deduzidas as despesas que João teve com a produção e manutenção, custeio dos frutos. Também pode acontecer uma terceira situação. O João estava de boa fé, só que depois ele ficou de má fé.
E quando ele ficou de má fé, teriam frutos pendentes se ele não tivesse colhido antecipadamente. Só que aconteceu, um pouquinho antes ele colheu antecipadamente os frutos, antes de terminar a boa fé dele. Então esses frutos vão pertencer a Rafael. Então, no nosso exemplo, um pouquinho antes de terminar a boa fé de João, ele foi lá e colheu todas as laranjas ainda verdes. Essas laranjas verdes que João colheu pertencerão a Rafael. E João terá direito somente a cobrar de Rafael o valor que gastou com a produção e o custeio das laranjas. Ok, até agora estudamos o que acontece com os frutos produzidos e mantidos pelo devedor de boa fé, previsto no artigo 1214. Agora vamos passar a estudar as disposições do artigo 1216, que trata dos frutos produzidos e mantidos pelo devedor de má fé. Diz o artigo 1216, o possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu a má fé. E o possuidor de má fé tem direito às despesas da produção e custeio. Vamos voltar à nossa pergunta inicial. A quem pertencem os frutos produzidos e mantidos agora pelo devedor de má fé? O artigo 1216 determina que os frutos produzidos pelo devedor de má fé pertencem sempre ao credor da coisa. Então, se o devedor de má fé colher esses frutos que pertencem ao credor, ele deverá entregar ao credor os frutos colhidos, ou então indenizar o credor se esses frutos colhidos já não existirem mais. E nesse caso, o único direito do devedor de má fé será receber do credor as despesas de produção e custeio, ou seja, o que ele gastou para produzir e manter os frutos, mas não terá direito aos frutos em si. Ainda, o artigo 1216 diz que se o devedor de má fé, por culpa sua, foi culpa dele, deixou de perceber alguns frutos, ele também será responsável pelo que ele deixou de perceber. Então, nesse caso, como os frutos pertencem ao credor, o devedor deverá indenizar os frutos que o credor deixou de receber por culpa do devedor. E o devedor, por sua vez, apenas terá direito a receber o valor das despesas que teve. Vamos utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos antes, só que agora para o devedor de má fé. Então, João comprou a fazenda de Rafael e a partir da 10ª parcela, João interrompeu o pagamento da fazenda. Rafael notificou João para desocupar o imóvel, sendo que após a notificação, João passou a ocupar o imóvel de má fé. Durante esse período que João estava ocupando a fazenda de má fé, João colheu vários carregamentos de laranjas. Como João era devedor de má fé, todos os frutos produzidos nesse período da má fé pertencem a Rafael. E João somente terá direito a receber o valor que ele gastou com a produção e o custeio das laranjas. Ainda devemos lembrar a parte do artigo 1216, que diz que o possuidor de má fé responde pelos frutos que por culpa sua deixou de perceber. Então, se nesse período da má fé, João deixou os frutos apodrecerem no pé, as laranjas apodrecerem no pé, sem fazer a colheita, João deverá indenizar Rafael, pois João será responsável por esses frutos que deixou apodrecer, deixou de colher por culpa sua. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1214 do Código Civil, no caso de restituição da coisa ao credor, se o devedor era de boa fé, os frutos percebidos pertencerão ao devedor enquanto durar a boa fé. No momento em que cessar a boa fé do devedor, todos os frutos pendentes pertencerão ao credor, mas este deverá antes indenizar o devedor por suas despesas. Já os frutos que foram colhidos antecipadamente pertenciam ao credor, por isso a ele devem ser devolvidos, e o devedor terá o direito apenas a receber pelas despesas que teve. Agora, nos termos do artigo 1216, no caso de restituição da coisa ao credor, se o devedor era de má fé, os frutos colhidos pertencerão ao credor, sendo que o devedor deverá devolver os frutos que colheu ou indenizar o credor. Nesse caso, o devedor terá direito a receber as despesas que teve. Também, os frutos que o devedor, por culpa sua, deixou de perceber, deverão ser indenizados ao credor, sendo que o devedor somente terá direito a receber as despesas que teve com a produção e o custeio dos frutos.
Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se já no nosso canal e visite o site Direito em Tela.